Ah, legal. Gravando. Então, ótima noite para todo mundo que está chegando aqui nessa live. Quem pode estar aqui ao vivo, que delícia. E quem não pode estar aqui na gravação, de alguma outra forma, aí no tempo e espaço, já que o tempo não existe, vai acompanhar com a gente também, tá? Bom, hoje nós estamos aqui nesse bate-papo da live e o tema que a gente conversou lá no grupo do WhatsApp do Consciência Extraordinária, a proposta foi: vamos falar um pouco sobre a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa prática dentro desse caminho do autoconhecimento, da nossa transformação, das nossas melhoras, né? Todo mundo que está nessa comunidade, de alguma forma, tem esse chamado, tem isso dentro de si, né? Nós temos esse movimento, a gente quer melhorar, a gente está querendo viver uma vida mais leve aqui, né? Nesse mundo que é um mundo de desafios, né? O mundo da dualidade é um mundo de desafios. Então a gente abre a comunidade. Falamos no dia de ontem, na segunda-feira, o grupo ficou aberto para as pessoas postarem suas dúvidas, seus comentários dentro desse tema, né? Como, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas facilidades dentro dessa prática do autoconhecimento. Então eu tô com a tela aberta aqui do lado, onde eu vou acompanhando as perguntas que chegaram lá pra gente. Na verdade, eu vou dar uma olhadinha aqui através do meu celular que tá aqui, tá bom? Então, de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, mas é por isso, porque eu tô lendo as perguntas que foram enviadas lá pra gente. Mas quem tá aqui ao vivo tem, eu tenho o privilégio de ter vocês aqui e quero que vocês se sintam muito à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem, o comentário que vocês quiserem, tá? O nosso foco é sempre manter um tempo de 1 hora da live, mas se precisar mais um pouquinho, se passar, não tem problema, talvez caia, a gente volta e continua fazendo, tá? Não se preocupem. A gente não vai deixar de compartilhar aqui por conta dessa questão do tempo. Normalmente cabe, tá? E se alguém sentir mais à vontade também de enviar perguntas pelo chat, tudo bem, eu vou olhando e vou respondendo aqui com calma. Eu também vou dando prioridade para quem está aqui ao vivo. Então, o que eu queria começar antes da gente entrar nas perguntas, fazer uma observação que eu sou uma praticante, como todo mundo aqui, dentro desse caminho do autoconhecimento. Eu sou uma praticante e estudiosa, e assim como todos vocês, de diversas coisas, diversas técnicas, métodos, ferramentas. E o que eu tenho percebido na minha vida, na minha prática? Que a prática é o que leva a gente a transformar qualquer coisa. A mente é como o corpo. Seria maravilhoso se a gente pudesse ir um dia na academia e emagrecer, né, gente? Mas não funciona assim. E eu percebo que a mente funciona da mesma forma. Não adianta a gente estudar, a gente ler, assistir vídeos e etc., se a gente não colocar em prática aquilo que a gente está estudando. E mais, colocar em prática com constância, né? Com uma consistência. E a nossa mente, a minha pelo menos, tá? É danada de boa de me roubar da minha prática. Ela é muito rápida, né? Essa mente dual, essa mente regida pelo ego, ela se encanta com muita facilidade com as questões exteriores. Ela se deixa levar e coloca justificativas muito, assim, é, plausíveis para mim do porquê que faz sentido eu me apoiar no que está no meu exterior e não olhar para o meu interior. Né? Então ela vem com essa desculpa pra gente, não, mas é que você não sabe o que é que eu tô passando, você não entende o que está acontecendo aqui na minha família, você não imagina essa questão que está no meu país e assim por diante, né? Nós temos um monte de coisa. Então a mente ela é muito rápida né? Esses pensamentos eles são muito rápidos e são pensamentos com os quais nós estamos uma vida acostumados.
né? Nós estamos aqui desde o dia que a gente nasceu, a nossa, vamos chamar assim, a nossa mente que está por baixo da mente, ou seja, a mente inconsciente, a mente subconsciente, aquela que recebe tudo sem filtrar, foi recebendo ao longo da vida vários comandos desse tipo. De que o externo é que vai determinar se a gente vai estar bem ou se a gente vai estar mal. Quando a gente começa o caminho do autoconhecimento, a coisa mais desafiadora que tem, né? Pelo menos para mim foi a nossa responsabilidade, a responsabilidade é nossa. Né? Então a escolha de estar bem ou de não estar bem, independentemente de quem são as pessoas ao nosso redor e de quais são as situações que a gente esteja vivendo, é uma escolha nossa. Quando eu ouvia isso, eu me sentia muito estranha, porque eu falava assim, mas é difícil para mim, eu sinto, eu tô triste, ou eu tô chateada, ou eu tô com raiva, eu tô com inveja, né? Não é fácil assim, não é um estalo de dedo, né? E fui buscar caminhos como meditação, que são caminhos muito bonitos, mas que na minha vida não cabiam, porque a gente precisa de tempo para isso, né? Precisa de muito treino. Quando eu fui buscar caminhos, quando eu descobri que a gente trabalha em dupla nessa vida, que nós não estamos sozinhos aqui, todos nós recebemos, né? Na verdade, todos nós derivamos, né? Nos desdobramos de uma essência, de uma parcela divina, de uma centelha, ou seja, todos nós temos uma superconsciência, todos nós temos esse pedaço nosso que está 100% conectado com o Criador, e esse pedaço é quem pode organizar a nossa mente quando a gente permite que isso seja feito. Então, eu comecei a entender que o meu papel aqui era o de lembrar que eu estou em dupla, de lembrar que eu preciso primeiro querer mudar. E aí então eu autorizo que essa mudança seja feita em mim, né, na minha mente, tanto no meu processo de ir dormir, né, que eu chamo de bom adormecimento, quanto no momento que eu estou desperta. Eu preciso estar observando meus pensamentos. Ok? Então, isto posto, que é um convite, aqui é um lembrete para todos nós, de que nós estamos vivendo em dupla, estamos trabalhando em dupla, então não fazemos nada sozinhos. Então, quando eu estou com desequilíbrio, estou com uma situação difícil, eu posso e devo acionar a minha dupla e chamá-la, tá? Segundo a teoria do desdobramento do espaço e tempo, a nossa conexão com o nosso duplo, com essa nossa parcela divina, ocorre só durante o sono REM, mas eu, Flávia, na minha prática, faço esse chamado e essa conexão mesmo enquanto eu estou desperta no dia a dia, porque também pela explicação da teoria do desdobramento, nós temos apoiadores do nosso programa de vida que estão no tempo com o qual, segundo a teoria, nós temos abertura temporal durante o dia, que é o chamado tempo futuro, que nada mais é só do que um tempo mais acelerado do que o nosso, porque passado, presente e futuro não existem. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, agora, nesse instante. Tá? Se alguém tiver dúvida, lembra, não fica com a dúvida, pode perguntar, tá? Então, se estiver tranquilo, eu vou seguir um pouquinho aqui, vou lá para as perguntas que chegaram na nossa comunidade. Só uma observação. Nas nossas próximas lives, eu vou deixar para que a gente faça as perguntas aqui ao vivo, tá? Então, eu não vou mais abrir a nossa comunidade para mandar dúvida, porque eu senti que tumultua muito lá. Então, quem quiser fazer pergunta, vem para a live e deixa a sua pergunta aqui que eu vou responder todas, tá? Como eu sempre faço. Bem, a primeira dúvida que chegou lá pra gente foi da Flávia, da minha xará. E ela disse assim:
Para pessoas profundas que não gostam de viver dentro de uma bolha, quanto mais se aprende, mais vê e mais escuta, tanto do seu interior quanto dos processos do outro e do mundo à sua volta. A dificuldade não está em praticar o que aprendemos, mas sim em conviver com quem não aprende e não pratica. O caminho quase solitário, poucos têm coragem de sair da caverna, entre aspas. Compreendo que cada um está no seu momento, fazendo o que pode e o que consegue alcançar de acordo com suas possibilidades. Mas como manter relações diárias saudáveis e o equilíbrio emocional em um mundo com muitos diálogos e práticas superficiais? Muito boa essa pergunta, eu acho que todos nós já esbarramos nisso, né, em algum momento. Então vamos lá. O caminho é sempre de dentro, né? Então, o meu convite é: deixa eu olhar para dentro de mim. Quando eu olho para dentro de mim e me pergunto como eu estou olhando para esse meu entorno. Então, eu estou olhando para as pessoas que ainda não melhoraram, assim como eu já ainda não melhorei um monte de coisa, né? Estou olhando para pessoas que não estão com vontade de melhorar, também tem isso. E estou olhando para pessoas que nem querem, nem procuram esse caminho de autoconhecimento, não estão na mesma vibe que a minha, vamos falar assim. Quem está observando, né? Então, se eu estou fazendo o meu trabalho de autoconhecimento, eu já estou vendo que eu estou olhando para tudo isso com um olhar de julgamento. Estou julgando. E, pessoal, julgar faz parte da nossa realidade aqui. A mente dual vai julgar. Então, não se julguem por julgar. Mas eu preciso conhecer a mim, eu preciso saber, puxa, eu estou julgando essas pessoas. E talvez essas pessoas estejam no lugar onde eu já estive, porque hoje eu tô aqui. Né? No meu caso, faz só 8 anos que eu tô nesse trabalho de me melhorar. Tem gente que faz isso há 30. E tem gente que nem precisa fazer, tá bom? Mas quando eu olho para essas pessoas, então eu preciso saber, eu ainda não compreendi essas pessoas. Eu ainda não consigo entender que elas estão num momento diferente do meu. Me irrita, me incomoda, me dá raiva, me dá vontade de largar a mão. Qual o trabalho que eu posso fazer comigo? Porque com outro não vai dar. Não vai dar. A gente pode até, se tiver abertura para conversar, algumas pessoas têm, mas eu preciso trabalhar dentro de mim. Qual trabalho eu posso fazer comigo? O meu primeiro trabalho é eu querer. Eu quero olhar diferente para essas pessoas. Eu quero olhar para todas essas pessoas que não estão na mesma vibe que a minha, que não estão no mesmo caminho que o meu, e aceitá-las exatamente como elas são. Quem quer? Levanta a mão. Vocês entendem? O ego, que é essa parte dos pensamentos parasitários que vai colocar a gente no conflito, seja interno ou externo, ele vai dizer assim: o que? Você quer aceitar isso? Fala sério. Fala sério. Você não está vendo que esse pessoal está perdendo tempo de vida? Você não está vendo que esse pessoal não faz as coisas? Você não está vendo? Então, o meu trabalho é: eu quero mudar, eu não quero mais ver assim. Essência, e aí cada um dá o nome que bem gostar para essa parte sua, que entende que é essa parcela que está conectada com o Criador. Você pode chamar de Espírito Santo, de anjo de guarda, de centelha divina, de duplo, que é o nome que o autor da teoria dá. Você escolhe o nome que te agrada mais, que te conecta mais. Mas eu chamo a minha parcela divina de essência, o meu duplo de essência. Então eu digo essência
eu quero ver diferente essas pessoas que estão ao meu redor. Eu não quero mais julgá-las e condená-las por isso, né? Porque a condenação é quando eu digo assim, tá vendo? Já coloquei um rótulo em você. Então eu quero ver diferente. Se eu quero ver diferente, eu entrego para você que você faça as mudanças que precisa ser feito na minha mente, no meu olhar. Ponto. Quer falar, mãe? Pode falar. Eu gostaria. Sabe o que acontece? Eu acho assim que a gente, na verdade, não precisava nem avaliar, nem criticar, nem nada. Porque é uma coisa meio. Você percebe, conforme você vai se descobrindo, conforme você vai se conhecendo, eu tenho percebido isso. As pessoas não têm, não têm, também não querem ficar na minha frente vendo o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? É uma coisa assim meio natural e está tudo certo. E eu não deixo de querer bem uma pessoa por conta disso, eu não deixo de, né? E também não acho que eu sou melhor do que ela, porque nem de longe que eu sou, né? Eu acho que o mais importante é eu saber fazer o meu olhar para mim, né? Porque não é como a Flávia falou, o duro é você ficar percebendo as pessoas testando, né? Comentando que você é burra, mas também, é o olhar delas, né? Muito bom a sua colocação. E olha só, eu posso não condenar, posso ter esse olhar leve, o que não significa que eu preciso me subjugar ao olhar do outro. Eu não preciso ser ofendida e nem ofender. Sim, Não, sim. não preciso ser subjugada e nem subjugar, né? Não preciso impor o meu modo, mas também não preciso que seja imposto a mim, né? Então, tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é olhar para dentro de si, ok? Muito bom. Se por um acaso alguma coisa não ficar clara, lembra, é só perguntar. Vamos para a próxima enquanto isso. Seguindo aqui, a Rita, Rita quer falar? Pode falar, Rita. Abre seu microfone, por favor, Rita. Agora, Isso, aí, como perfeito. é que eu fico pensando assim, toda vez que você fala sem medo, sem dúvida e sem vontade, tá? Eu me pego desde sempre no raio da vontade, porque eu não consigo ficar isenta de vontade, porque eu quero coisas, entendeu? Agora, quando você fala essência, eu quero ter uma visão diferente, você não está expondo a sua vontade? Então, pera lá, me explica como é que você pede para ela fazer uma mudança que você queira de fato fazer, sem pedir, sem tá com a minha vontade, que para mim é antagônico uma coisa, entendeu? Eu não consigo ficar sem vontade, sendo que tem um monte de coisa. Eu já quis mudar milhões, infinitas coisas em mim, e eu não escuto resposta. Ou eu tô com o ouvido fechado, sei lá, eu não consigo enxergar, eu ouvir, entender. E eu falo, olha, eu quero, aí, olha, então faz do seu jeito, porque você falou que não pode pedir, não pode ter vontade. Mas eu fico para morrer, porque eu não consigo me isentar da vontade. Quando explica isso aí. Boa, Rita. E é legal você comentar isso porque a vontade ela tem essa visão. A gente precisa deixar mais claro ela tem a visão do apego. Ela tem uma visão do determinismo, do modo como eu quero. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem prático. Eu estou olhando para uma pessoa que está aqui, convive comigo e ela não se trabalha, ela não melhora, não está na minha vibe. Exatamente a pergunta que a Flávia colocou aqui no grupo, né? Como eu convivo com pessoas que não querem se trabalhar ou que não estão fazendo o seu melhor, né? Dentro do meu entendimento. Se eu digo assim para minha essência,
Eu quero que essa pessoa passe a se trabalhar, passe a estudar, que ela vá comigo nos cursos. Aí eu estou colocando a minha vontade. Quando eu digo assim, eu quero ver sem conflito, essa é uma dica, tá? O ego está sempre manifestado nos conflitos. Sempre. Seja num conflito externo ou mesmo num conflito interno. Às vezes é alguma coisa que eu não posso expressar, mas aquilo tá me ali dentro. Então, o querer, ele é um querer sem determinação. Ele é um querer sem a minha listinha. Ele é um querer sem conflito. Ele é um querer que envolve a minha forma de ver as coisas, a minha forma de sentir as coisas. Pensa que você está mudando a sua mentalidade nesse pedido. Não sei se isso faz sentido para você. Ficou mais claro? Tá, legal, muito bom. Então, continuando aqui, né? A Dayana pega a mesma questão que a Flávia colocou e complementa assim. Bom dia a todos. Compartilho do mesmo pensamento que a Flávia. Estou me isolando cada vez mais, mesmo sentindo que isso não é a melhor escolha. Tenho pensado bastante que hoje tenho mais autoconhecimento, porém caio mais nas armadilhas do ego. O isolar, ele é... Vocês concordam que ele entra um pouquinho nesse papelzinho aí de uma certa arrogância nossa de dizer, então eu não vou conviver com mais ninguém, então não dá para conversar com ninguém, porque eu que tô boa aqui, no fim das contas. É uma armadilha do ego, a Dayana identificou muito bem. Até no nosso autocuidado, na nossa melhora, nós temos que ter um olhar para a gente. Eu estou aqui me melhorando porque eu vou dar aula para todo mundo sobre como se melhora? Eu tô aqui me melhorando porque aí a minha família vai saber, eu vou poder resolver todo mundo lá de casa? Então, todos os meus amigos agora têm que ser espiritualizados, porque senão a gente não pode ser amigo, porque eu só converso de assuntos muito evoluídos. Vocês entendem como o ego é danadinho? Ele sempre vai pegar a gente. Lembra que o ego sempre pega a gente no nosso imã, tá? Nós temos um imã de emoções que a gente gosta de se conectar. Os pensamentos só nos são sugeridos porque nós chamamos eles, nós acatamos a eles, nós falamos, ok, eu gosto desse pensamento. Observe os nossos problemas repetitivos. Chega uma hora que você tem que falar assim, basta, chega, eu não quero mais gostar desse tipo de pensamento, que coisa mais chata. Cansei de viver buscando essa sintonia. Quero uma coisa nova. Então, o ego, ele sempre pega a gente, né? Nós temos esse imãzinho, aí a gente pode usar eles a nosso favor, do nosso autoconhecimento. Porque é que eu acho que eu sou melhor que todo mundo agora, porque eu, dos meus amigos, sou a única que estuda espiritualidade. Então, quando tem churrasco, eu dou palestrinha. Vem aqui. Ah, você tá com esse problema? Deixa eu te explicar. Ó, eu estudo uma técnica. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Dr. Garnier Mallet chama isso de proselitismo. A internet está lotada. O que é proselitismo? Uma promessa de melhora. Você vai melhorar, você vai ver, você vai fazer isso, você vai melhorar, você vai ficar rica, seu marido vai mudar, seus filhos vão ficar maravilhosos. Você vai ficar mais jovem, você vai emagrecer. Só isso que a gente quer na vida.
certo? Então, muito cuidado para a gente não ser esse proselitista. Nós temos os mesmos desafios que todo mundo. E às vezes a gente caminhou mais aqui desse lado. E olha só, quando a gente fala para a gente assim, ó, conta um pouquinho da nossa prática, como anda. O grupo fica assim, ó, cri, cri. Por quê? Porque nós somos intelectualistas, nós estudamos pra caramba. Mas e depois? E o próximo passo? Jane, se abriu o microfone, quer falar? Não, eu abri porque eu ia levantar a mão e eu não sei levantar a mão nesse trem aqui. Pode falar Depois que você direto, não acabar, eu precisa não. falo. Não, eu vou me metidar aqui, até porque eu compartilho com vocês todos a ideia de que aqui é para falar, né? Então, como eu tenho sempre vontade de falar muito, e aí falando como a Rita disse, né? Vontade. A vontade está muito clara naquilo que eu quero como resultado, né? Então, assim, eu só tenho vontade de ter algo que eu sei qual é o resultado que eu quero. Se eu não sei o resultado que eu quero, se eu abro mão do resultado que eu quero, eu saio da vontade, Muito bom. tá? Então, assim, uma coisa bem básica que eu aprendi também ao longo desses anos últimos que estudando um pouquinho o curso em Milagres, e o Jean também, eu também tinha muita dificuldade, sabe, Rita? Nossa, essa coisa da vontade sempre me emperrou, mais do que a dúvida, porque a dúvida a gente saca. E o medo já é o medo. Medo é tudo. O medo é tudo. O medo é enrosco, é raiva, é a tristeza, é a angústia. Tudo está dentro de um medo. Agora, a vontade, eu ficava pensando assim: tá bom, como é que eu não vou ter vontade de tomar um sorvete? Mas qual é a vontade de tomar um sorvete? Ai, aquele sabor, aquele prazer. Então tem um objetivo que seria o resultado de satisfazer o meu prazer. Então, quando eu comecei a entender, a deslocar um pouquinho que a vontade nada mais é do que eu ainda estar no controle, aí ficou mais fácil de eu trabalhar a minha vontade. Então, tenho vontades e tá tudo certo. Você vai ter vontade, eu vou ter vontade, todo mundo vai ter vontade. E eu tenho muita vontade. Tenho vontade de dar certo algumas coisas minhas aqui no meu trabalho, tenho vontade de que minha filha realmente entre num acordo com o marido, eu tenho vontade de que meu neto vá bem na escola. Então, nós aqui, nessa dualidade, nesse mundo, a gente tem vontade de tudo, porque a gente quer algo que nos traga prazer. E ficou muito mais fácil. A partir daí, eu começo a entender um pouco mais a vontade. E aí ela vai ficando, opa, nossa, tô cheia de vontade aqui. Deve haver um outro jeito. Talvez essa vontade seja realmente a vontade de controlar, de ter um resultado e tal. E eu faço as minhas entregas para o Espírito Santo, e que eu gosto de falar esse nome, e tá tudo certo. Então, não sei. Eu também não sei. Eu não sei é uma frase legal. Eu boto aqui, eu não sei. Então, o meu autoconhecimento a partir do momento que eu deixei de ser arrogante e dizer, não sei. Muito bom. É isso Então é mesmo. isso. Muito bom, Jane, muito bom. Obrigada. É por aí mesmo o caminho. Bem, aí, a Érica. Érica levantou a mão. Diga, querida, pode falar. Ô, Flávia, só um ganchinho no que a Jane falou da vontade. Esses dias eu estava pensando a respeito disso e de tanto pedir algumas coisas, né, o duplo e tal, e fazer as entregas sempre, toda noite, das mesmas coisas, para mim tá meio repetitivo, tá? É sempre a mesma coisa, um objetivo. Esses dias eu andei pensando o seguinte: nossa, eu pedi tanto para Deus tirar meu medo, minha dúvida, minha vontade, que eu estava me sentindo um pouco perdida, sem saber o que realmente eu quero. Isso faz algum sentido? Porque eu entreguei tanto que eu falei assim, Senhor, seja lá o que Deus quiser, eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais o que eu quero, o que eu não quero.
Eu tô meio que vivendo assim, de uma forma tão estranha. Ultimamente, eu tenho achado estranho por conta disso. O aceitar, entregar, aceitar e ficar meio perdida, sem saber mesmo exatamente aquilo que eu quero. Isso é bom, ruim? Faz algum sentido? Como você está se sentindo? Eu tô me sentindo leve, sabe? Eu tô me sentindo bem, não sei. Eu tô me sentindo bem, tô me sentindo mais leve. Até esses dias eu pensei, cara, como que eu pude ser do jeito que eu era, né? Porque eu corria tanto que hoje, só de pensar, eu já tô me sentindo cansada. Só de pensar em tudo que eu fazia, Flávia, de verdade, em tudo que eu era, ou que eu queria ser, sei lá, um turbilhão de coisas. Hoje, só de pensar nisso, eu já me sinto cansada. Muito bom. Hoje eu me sinto mais leve, só que tem hora que eu parece que eu tô tonta, sonsa, sei lá. Não sei Uhum, explicar, não uhum. Se sei você, explicar. se você se sente mais leve, esse é um indício de que isso é para você, tá? Isso é da tua essência. É estranho mesmo no começo, quando isso aconteceu comigo também as primeiras vezes, eu falava, nossa, que estranho, porque nós somos seres tão apegados que a gente não consegue simplesmente viver, né? E quando eu entro de novo nesse estado, é muito gostoso, tá? E eu falo, puxa, que bom, voltei para mim, pro meu lugar. Eu não tô nem Sim. para frente nem para trás. Hum, Não sei se é assim que ficou você, meio, ficou meio assim mesmo, meio assim, meio. né? É um estado de presença puro, né? De agora, Hum, né? Isso é muito interessante. Você está meditando agora, nesse exato momento você está meditando. É para isso que as pessoas meditam, né? Para sair da ideia uhum, da mente de que tem que estar ou no futuro ou no passado constantemente, né? Então isso é muito bom. Né? Esse é sempre uma dica, tá? Quando a gente se sente em paz, quando a gente se sente leve, a gente está fazendo exatamente o que era para a gente fazer. uhum, Paz e ok. leveza não é letargia, nem depressão, nem tristeza. Isso é claro para todo mundo, né? Uhum. Então tá bom, perfeito. Maravilha, Érica, fico feliz aí que você esteja leve. Seguindo aqui para as dúvidas, ninguém mais levantou a mão, né? Não, tá. A Adriana compartilhou com a gente um texto muito bonito lá na comunidade, onde fala sobre a nossa ideia de que tudo que pensamos do outro, na verdade, estamos pensando sobre nós mesmos, né? Que somos todos um. E aí eu fiz uma provocaçãozinha lá. E aí, como é que eu coloco isso na prática? Porque é lindo a gente olhar uma pessoa fazendo uma coisa bonita e falar, nossa, eu sou um com essa pessoa, né? Agora, quando você pega aquela notícia horrorosa do jornal, aquele salafrário fala, eu sou um com esse cara aí. Como é que a gente pratica isso? Não é fácil, né? Mas são partes, né, dessa grande mente que se desdobrou em várias e nós somos um pedacinho. Em essência, lá no final das contas, né, estamos todos na origem conectados numa única mente, num único Criador, né? Então, é verdade, somos, mas como eu exercito isso? Como eu pratico isso? Né? Então, que interessante. Eu também tenho esta esta crueldade, eu também tenho essa maldade dentro de mim, numa proporção diferente a deste cara que foi lá em vez de fato e cometeu uma coisa, sei lá, um crime. Eu não cometeria o crime. Não sei, eu não estava na pele dele. Então é
um exercício muito interessante de se fazer. Olhar para todo mundo que a gente encontrar no nosso dia a dia, na rua, e falar: que curioso, eu também sou aquela pessoa ali, ó. Eu também sou aquela mulher maravilhosa que eu estou admirando, e também sou aquela criança que está ali no sinal, e também sou aquela pessoa que está ali me atendendo agora. Eu tenho um pouquinho disso tudo em doses diferentes, mas eu tenho um pedaço de tudo isso em mim. É um exercício também de humildade, né? E de um olhar mais compassivo com o todo. E agora, em época de eleição, é ótimo treinar. Eu sou todas essas mentes aí, quando a gente pensa em todos os políticos, né, que nós vamos ver falando ali na nossa frente agora. Jane, pode falar. Essa parte aqui mexe muito comigo, porque eu ainda não aceito que eu sou o outro, né? E também não acredito que eu sou o outro. E também tenho vontade de não ser o outro. Então, Com certeza. eu sou bem rebelde com relação a tudo isso, mas eu também sei que né, faz pouco tempo eu saquei que namastê não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, e que também namastê pode ser o Deus que mora em mim, habita em você, habita em mim, habita em você, a luz que habita em mim, habita em você. E isso foi dando uma clareza, foi dando uma coisa, porque eu não gosto, não me interessa. Odeio, e eu vou continuar odiando. Eu não estou preocupada em não odiar ou não rejeitar. Eu estou apenas reconhecendo que aquela parte da minha mente que tem ali, tem partes minhas que entram em conflito comigo mesmo, porque tem. Se eu sou todo mundo, pomba, tem um monte de parte da minha mente cagada, me desculpa, sabe? E tem parte da minha mente legal. Mas eu acho que assim, nessa proporção dessa nova ideia, que para mim isso tudo é muito novo, nessa proporção, está sendo fantástico, porque quando eu percebo que eu posso sim fazer uma nova escolha, olhando para aquela pessoa que está me irritando, que está me deixando doida, que está fazendo um monte de coisa que eu não gosto, certo? Mas também não estou com o meu ego espiritualizado, fantasiado de Deus. Tipo assim, ai, eu preciso fazer benevolência para essa pessoa. Ai, ela faz parte do círculo, ela namastê, ela é luz também. Não. Ali tem uma parte que faz parte, em algum momento da minha vida, desse universo, de todas as gerações que da onde eu vim, ela fez parte de algum pedaço estragado, bem podre. Mas que também é meu, porque eu também eu não tenho os dejetos dentro de mim, bem estragado, e que a gente joga fora, e que a gente separa, e que a gente faz limpeza. Então, essa assim, é uma coisa ficou muito fácil e ao mesmo tempo difícil, não, diferente. De olhar para esse outro com essa característica de que alguma coisa ali eu tenho, mas não vou entrar mais nessa de abençoá-lo, tá? Perfeito. Não, não. Fica você aí que eu vou cuidar de mim. Aonde isso está me atingindo? Quais são as ideias e crenças que eu tenho com relação a exatamente a isso que eu estou vendo lá no outro, então eu vou para mim. Eu acho que o autoconhecimento neste momento da minha vida é o seguinte, o outro realmente não existe, tá? Ele só está ali para me mostrar algumas coisinhas que eu ainda não estou enxergando. Muito bom. Você pegou num Espelho. ponto fantástico que é o seguinte: a gente, até um trecho do livro do Duplo Como Funciona, que eu gosto muito, que o Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet fala para um menino de 10 anos: entregue, né, dê o problema para o teu duplo resolver, mas não esconda nada dele. Então, eu estou mentindo para mim quando eu olho para a pessoa que eu estou morrendo de raiva dela e estou falando namastê, que Deus abençoe, vou pensar benevolência. Se eu estou morrendo de raiva, é uma mentira. E toda vez que eu penso mentiras, eu vou buscar mais potenciais futuros de mentira. Então, quando você está certíssima, se eu estou com raiva, o que eu vou fazer? Não é namastê para o outro, é namastê para mim.
eu quero me aliviar aqui. E aí o sem vontade de novo, Rita, que eu acho super legal. Não é eu quero que ele pare de ser esse chato, né? Eu não quero me desequilibrar como eu estou me desequilibrando internamente. Eu não quero ficar com essa raiva, porque ela está dentro de mim, não tem como, não está no outro, ela está comigo. Então essência, corrige a minha mente, porque eu não quero mais me sentir assim. E aí o que vai ser a consequência de ter essa mente corrigida, de ter esse novo olhar? As consequências são aí ou seja feita a vossa vontade, que pode ser que essa pessoa suma da minha frente, pode ser que ela continue exatamente como ela tá e a gente vive em paz, ela gritando na minha frente e eu super de boa. Pode ser que um monte de coisa, eu não sei, seja feita a vossa vontade, mas eu não quero mais me incomodar, me irritar, me desequilibrar por causa disso, né? Sil levantou a mão e depois o Francisco. Pode falar, Sil. Ótima noite. Abre o microfone, tá fechado. Isso. Boa noite a todos. Eu estava pensando aqui, a Jane falou, eu não me vejo muito diferente dela, não. Eu, hoje, vendo um político dizendo que quer implantar a pena para eterna, para esses corruptos e tudo mais, né? Eu falei, nossa, eu até assinaria o baixo-assinado, né? Que eles fiquem em prisão perpétua mesmo, porque eles estão destruindo hospitais, escolas, tudo com esses roubos que eles fazem, né? Mas daí eu comecei a pensar também, como agora a gente está praticando, né, o conhecimento, eu acho que isso que é praticar um pouco, não tanto, mas já pratico. E eu pensei, né, existem mesmo pessoas que a gente não quer ser, não quer ver na frente, tudo igualzinho a Jane falou, eu me sinto em muitas situações. O que eu penso agora é que nós estamos num mundo que a própria natureza já diz que somos todos misturados, somos todos um pouco. Porque a água salgada e a água doce, uma hora elas se misturam, né, no percorrer da caminhada dela aí. Mas eu penso assim, ó, eu acho que a gente não precisa tentar, né, não se revoltar, deixar essa raiva existir, porque também faz parte da minha mente e da minha vida aqui a dualidade. Eu não sou boa o tempo todo mesmo, e também tenho raiva, também me revolto. É como quando eu pedi aceitação. Eu pedi aceitação dizendo a Deus assim: eu não gostei nem um pouco, não achei justo o que o Senhor fez com a minha família. O Senhor tirou a pessoa que nós amávamos, uma lista, e falava brava mesmo assim, porque não adianta eu mentir para você. Falava até você. Eu estou íntima, né, com ele agora. Daí eu falei, só que se quiser, já que tirou, me ajude a aceitar, porque eu estou vivendo em conflito o dia inteiro, não consigo conviver com as pessoas sem sentir pena, que eu não acho um sentimento bom, sem sentir raiva do que a vida nos trouxe. Me desculpe, mas eu estou assim, ó, por aqui. Não acho que coisas ruins devem acontecer a pessoas boas, já li livros do tipo, mas eu não concordo. Se o senhor puder ajudar, é a sua parte agora, porque a minha é essa, não tem como esconder. E quero muito que me ajude a aceitar, porque eu estou sofrendo muito. Falei e larguei. Sabe o que foi passando o tempo? Eu fui aceitando. Eu não sinto assim a mesma revolta, a mesma raiva, nada disso. Não que eu esteja contente. Então eu falo para ele, ó, estou aceitando, mas me ajude a aceitar profundamente. Porque tem hora que, olha, eu vou falar, hein? Então essas dualidades fazem parte da gente também. A gente não mata ninguém, mas tem hora que a gente tem vontade de estrangular. Não é? Com certeza, Então eu acho muito que isso legal daí não isso. quer dizer que nós não estamos praticar. Faz parte da dualidade em que estamos, e há mesmo pessoas muito ruins que, se pudéssemos, estivessem aqui, era um favor que fariam, né?
Pelo menos eu penso assim. Então, acho que a gente tem que aceitar também isso, né? O fato de ter essa dualidade dentro da gente e ter a graça, quem sabe o duplo já estava ensinando, né, há tempos atrás, que eu posso escolher não ser assim. Eu, Perfeito. eu me entrego assim, Muito bom, Sil, perfeito. Muito lindo seu depoimento de como você é honesta. E é o que você falou, não adianta né? mentir, Eu já vou se mentir sabe, para né? ele, Não né? faz Não dá. sentido algum. Ele tá rindo, ele falou, eu já sei tudo. Obrigada, viu, gente? Obrigada eu. Francisco, vamos lá. Boa noite a todos, a todas. É, eu sou muito sensível à questão do medo e da raiva. Percebo que o sofrimento ele se alicerça em algumas emoções, mas em especialmente essas duas. Como estratégia para que a gente fique mais consciente a cada fração de segundo, porque como o tempo não existe, eu só tenho o agora, que é atemporal. O agora é a própria eternidade. Então, nesse agora, a gente que habita um ego vítima, um ego rancoroso, um ego XYZ. E às vezes a gente fica, então, com raiva de alguém, ou então até muito frustrado com Deus que levou a pessoa que a gente ama e o desgraçado que é o meu vizinho não morreu. Então, um rico indicador que eu observo, que vem me ajudando há algumas décadas, é a ignorância. E, às vezes, quando eu consigo identificar melhor, a estupidez. Então, a ignorância do outro existe porque somos todos um. Mas é um pouquinho difícil eu olhar a minha própria ignorância. Então, eu amo a minha mulher, mas ela me deixa mal. Porque a expectativa, ela é uma porta muito bonita para a ignorância. Quando eu tenho expectativa com relação ao meu filho, que é muito lindo, a minha filha, a porta da ignorância está sendo aberta sem fazer barulho. E eu começo a me encantar com possibilidades ligadas ao desejo do ego. Até o desejo que Deus se comporte de um jeito ou do outro. Então, quando eu percebo que eu estou com raiva de um político, de uma ação de injustiça social, eu procuro observar que eu não preciso me comover com a ignorância do próximo, daquele que está à minha volta. Mas eu preciso potencializar a minha determinação de estar ao lado de pessoas do bem, pessoas alinhadas com a minha proposta, e que eu tenha maior força, potência, competência para levar essa proposta para quem está perto de mim com exemplos, não com palavras simplesmente. É verdade que eu comigo também fico irritado, né? Sou tão incompetente, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro de um jeito ou do outro, eu ainda não comprei o carro zero chinês, essas coisas. Então, é muito interessante o quanto a gente é ignorante com a gente mesmo. Muito bom. E o quanto que, então, eu preciso olhar para os nossos ancestrais e como uma árvore que dá bons frutos, ela tem raízes, a gente respeitar que minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi dada com 12 anos.
E então ela foi dada porque não tinha como comer. Então meu avô, um bom homem, deu a minha mãe para uma família, né? E então, se eu olhar para a mãe da minha mãe, que morreu jovem, para a mãe que eu tive, que trabalhou demais, para o pai que eu não conheci, e olhar para mim, meu, eu me sinto muito feliz, entendeu? Porque eu dei um passo à frente, né? Então, nós não temos passado. Todas essas pessoas que vieram de navio para o Brasil, ou índios que nos habitam dentro de cada célula, nós somos todos. Nós temos uma riqueza fantástica na fé de pessoas que lutaram pela vida. E essa luta nos habita. É. Então, senti vontade de compartilhar essa experiência com vocês, essa visão. Muito lindo, Francisco, Muito adorei. obrigada, Obrigada por ter lindo demais. compartilhado com a gente. Com certeza, foi muito bonito. E eu acho que a gente pode se preparar para encerrar por aqui essa nossa primeira live diferentona, com essa observação, né? O que eu estou fazendo na prática do meu dia a dia, como eu estou me observando, as minhas vontades, das minhas conquistas, elas podem ser entregues, sim, mas sempre com autenticidade, com a mais pura verdade. E esse momento de entrega, ele é um super revelador da gente mesmo, é um grande autoconhecimento, porque a hora que você começa a falar para Deus, para o duplo, para o Espírito Santo, para a tua essência, eu me sinto mal porque ainda não comprei tal carro, eu me sinto assim, eu me comparo mesmo, Deus, é isso aí, tá, você pode fazer o favor de tirar isso da minha cabeça? Eu não quero mais, acabou. Eu me sinto um lixo por causa disso, daquilo, outro, né? E eu tô com raiva sim, porque parece que pro outro dá certo e para mim não, e chega, né? Então, é um exercício de criar intimidade com a nossa super dupla, com o nosso super eu, né? Então fica esse convite para nós aí, para a gente ir praticando. A gente vai se vendo ali na comunidade, eu vou continuar postando as nossas novidades lá. E a gente logo, logo marca um novo bate-papo desse aqui, que eu acho que foi bem gostoso. E quem sabe nos próximos outras pessoas se juntam a nós e vamos expandindo mais a gente, né? Jane, quer falar? É uma brincadeira. Eu quero dizer que aqui não é o inferno, mas os demônios estão soltos. Não, o céu e o inferno são portáteis, né? Então, a gente vai carregar o que a gente quiser para onde a gente quiser. Gente, gratidão. Adorei bater esse papo com vocês. Muito obrigada, viu? Até o próximo. Beijo!